Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Ah, se a Polícia Federal voltasse aos tempos em que se combatia corrupção e criminosos, e não deputados e senadores que denunciam a corrupção e os criminosos. É inversão total de valores. Na verdade, a minha denúncia na tribuna deveria, pelo contrário, ensejar que o chefe da Polícia Federal investigasse esse delegado e não mandasse investigar o mensageiro. Eu tenho imunidade. Olha, o que nós estamos vivendo hoje é um absurdo. Nós estamos vivendo hoje a completa inversão de valores, governados por bandidos. E Flávio Dino, que foi deputado federal, Flávio Dino, que foi senador, sabe o que é imunidade parlamentar. E agora Flávio Dino está, lamentavelmente, atuando contra a imunidade parlamentar. Mas, na verdade, fomos pesquisar, no passado ele já processou parlamentares estaduais, sempre perdeu. Então eu vou contar pra vocês que o deputado Nicolas Ferreira partiu pra cima do ministro do STF e fez denúncias graves contra Flávio Dino ao vivo. Antes de você assistir esse vídeo, é muito importante a sua colaboração, se inscrevendo no canal, deixando essa curtida, também preparando o seu comentário e com certeza compartilhando essa informação para que muitas mais pessoas fiquem por dentro desse assunto aqui que você vai ouvir e ver agora. Perdeu. Lá no Maranhão, quando Flávio Dino era governador, processava a oposição. Sempre perdeu. Agora que ele é ministro supremo, tá querendo ele impor derrotas à oposição. Eu não vou me dobrar, eu continuo chamando bandido de bandido. E o delegado Fábio Alvarez é bandido. Ele não é polícia, porque podem discordar de tudo que eu falo, mas não podem me impedir de dizer o que eu falo. Na tribuna da Câmara ou em qualquer lugar, eu sou deputado federal e represento a população que espera que eu diga aquilo que eu penso e que cumpra com o meu mandato parlamentar, que é de buscar justamente denunciar o que é errado nesse país e vou continuar denunciando. Então, a situação pra mim não se inverteu nunca. Eu nunca vou bater continência pra bandido. Eu nunca vou aceitar que um ladrão seja presidente da República, sem dizer que ele só está lá por obra justamente daqueles que agora me perseguem, que agora querem me censurar. Eduardo Bolsonaro e Cabo Gilberto também, pelo que eu estou entendendo, estão com inquéritos por uso da palavra na tribuna nesse mesmo assunto. Isso é um absurdo. Senhor presidente, encerro aqui. No fim, usei o tempo todo, porque a indignação é grande. A lista de policiais federais e agentes envolvidos nessa farsa é de 14 pessoas. Sem contar estagiários, outros servidores que, porventura, estão envolvidos no processo de uma forma anônima porque não estão assinando nenhum despacho. O que eu peço para todos esses que estão colaborando é que parem de colaborar com os abusos de autoridade. Parem de despachar documentos que cometem ilegalidades e inconstitucionalidades. Essa não é a função do servidor público. O servidor público tem de cumprir a lei, ainda mais o policial federal. Infelizmente, hoje estão protegendo dentro da corporação um bandido chamado Fábio Alvarez, um covarde, que está agora perseguindo deputados por falarem o que ele é, por quererem que ele pare de fazer esses abusos contra pessoas inocentes, como fez com Felipe Martins, como fez com outros brasileiros que não merecem essa perseguição policial. Ah, se a Polícia Federal voltasse aos tempos em que se combatia
corrupção e criminosos. Do que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá suas declarações, por exemplo, no Twitter, né? Uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como por exemplo o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. Eu quero apenas iniciar dizendo que realmente está tudo de pernas para o ar. Eu comentava há pouco com o deputado Domingos Sávio sobre esse processo absurdo, que o STF agora decidiu que será aberto contra mim, por uso da tribuna. Decidiu. Deputado Hélio... Aliás, foi bom ver a sua surpresa, que eu vou explicar o que aconteceu. Deputado Hélio Lopes, eu fui para a tribuna denunciar um delegado da Polícia Federal chamado Fábio Alvarez Shor, e o chamei de covarde e de bandido por fazer relatórios fraudulentos para consubstanciar investigações ilegais e inconstitucionais contra brasileiros como Felipe Martins. Foi graças a um relatório fraudulento deste delegado bandido e covarde, Fábio Alvarez Shor, que Felipe Martins passou 6 meses da sua vida na cadeia. Esse delegado agora diz que está se sentindo perseguido, ameaçado. Gente, é um absurdo o que eu tive de ler, inclusive no termo de depoimento dele. Porque é ele quem está perseguindo, é ele quem está ameaçando, é ele quem está cometendo crimes. Agora, eu fui para a tribuna dizer isso. É meu direito. É seu direito. E é direito de outro parlamentar, se quiser me chamar de bandido ou de criminoso, o que quiser. Pode me chamar do que quiser, de feio, de bonito, do que quiser. Imunidade parlamentar. Agora, o que aconteceu foi que confirmaram o que eu denunciava. Que a Polícia Federal está dominada pela bandidagem para proteger bandidos, porque quem nos governa é bandido. Isso a gente já sabe. Quem nos governa é o maior bandido da história da nação, Luiz Inácio Lula da Silva, não devia estar no Palácio Planalto. Aí o que aconteceu? O chefe de gabinete do delegado Andrei, o chefe de gabinete do delegado Andrei, que é o chefe da Polícia Federal no Brasil, fez uma notícia de fato contra mim, pelo que eu disse na tribuna. Essa notícia de fato, deputado Hélio, ela rodou, passou pelas mãos de 9 delegados da Polícia Federal, 5 agentes da Polícia Federal. Até pediria para minha assessoria poder me passar aqui no WhatsApp os nomes, porque eu quero passar aqui os nomes e as funções de cada um para que todos saibam por onde rodou essa denúncia, essa notícia de fato. E finalmente o delegado Fábio Alvarez Shor decidiu
representar contra mim. A Polícia Federal mandou para o Supremo, por meio das mãos do Marcos Bontempo, que é delegado, diretor, sabe da onde? Da Delegacia de Combate a Crime Financeiro e a Corrupção. Comentários. Sediado em Boa Vista, Roraima. Assinou de lá contra um deputado federal. É inversão total de valores. Na verdade, a minha denúncia na tribuna deveria, pelo contrário, ensejar que o chefe da Polícia Federal investigasse esse delegado e não mandasse investigar o mensageiro. Abro aspas. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Fecho aspas. É um artigo curto, objetivo e claríssimo, como poucos, com o fim de assegurar o principal direito de um parlamentar numa democracia, o direito de falar. Olha só. Pois não é que o ministro Flávio Dino, do STF, acaba de anular a força deste artigo, rasgando mais uma vez a Constituição, ao intimidar, calar e enfraquecer o poder legislativo. Sim, eu venho denunciando que nós estamos vivendo sob uma ditadura. E está aí, para quem tem algum tipo de dúvida, o fim da democracia no Brasil. Foi aberto, atenção Brasil, foi aberto um inquérito no Supremo para que a Polícia Federal investigue o deputado federal Marcel Van Hatten pelo que ele disse na tribuna da Câmara dos Deputados, criticando o comportamento, digamos, duvidoso do delegado da Polícia Federal, Fábio Álvares Shaw, por ter produzido relatórios fraudulentos com o objetivo de manter o ex-assessor para assuntos internacionais do governo federal, Felipe Martins, injustamente na prisão. Marcel Van Hatten é jornalista de formação, tem apenas 38 anos de idade, mas já exerceu os mandatos de vereador, deputado estadual e em 2018 foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349 mil votos, sendo reeleito em 2022 para o seu segundo mandato. É um parlamentar preparado, atuante, combativo e, acima de tudo, corajoso, cumprindo muito bem a sua missão, denunciando crimes, abusos e arbitrariedades cometidas pelos poderosos, incluindo aí muitos dos ministros do STF. Não podemos esquecer alguns casos emblemáticos de abuso de autoridade praticados por ministros em relação ao Congresso Nacional. Dentre eles, Daniel Silveira, que está preso até hoje, condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão. Deputado federal. Mesmo sem concordar com as suas palavras, que eu não concordo, claro, da tribuna dessa casa algumas vezes, principalmente pela forma agressiva com que ele se posicionou, mas eu sempre defendi também o direito sagrado à livre expressão, respondendo perante a lei, que tem calúnia, difamação, os seus excessos. Esse era o caminho natural, mas não. O objetivo é intimidar. Esses sucessivos e desvios, abusos, aos poucos, vai transformando a nossa Suprema Corte de Justiça num verdadeiro tribunal de inquisição, um tribunal político de inquisição, que não leva em conta a legislação vigente, mas sim versões e narrativas convenientes para condenar a fogueira, entre aspas, aqueles que cometem o atrevimento de enfrentar esse sistema. Mas voltando ao abusivo inquérito iniciado por Flávio Dino, é óbvio que não apenas é contra o deputado Marcel, ele também é mais um atentado ao Estado Democrático de Direito e ao Congresso Nacional. Estamos diante do precedente mais perigoso para acabar de vez com a democracia, ao anular o sagrado direito constitucional de um cidadão eleito pelo voto popular se manifestar publicamente, até mesmo da tribuna do parlamento. É, portanto, um grave atentado a toda uma nação. E aí, senhor presidente, para encerrar, só resta uma pergunta. Até quando? Até quando? Até quando o Congresso Nacional, composto
por 584 parlamentares eleitos pelo voto de mais de 100 milhões de eleitores, vai continuar nessa acovardada omissão? Até quando? Até quando? Até quando o Senado continuará subserviente diante da implantação da ditadura flagrante do Poder Judiciário? Eu concluo dizendo que a melhor e mais digna resposta a tamanha agressão é a admissão imediata do último pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, composto por mais de 50 laudas, assinados por 157 parlamentares, 2 juristas também assinando e apoiado por 2 milhões de cidadãos brasileiros. Então, em relação à perquisição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção, eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o BOP, entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó, não. Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém que tá querendo taxar como se pobre fosse traficante, não, porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que quem negociou a sua ida com tráfico. Um minuto, ministro. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Já se inscreveu no canal? Já deixou sua curtida? Já deixou seu comentário? Então agora só falta você compartilhar este vídeo com mais pessoas para que eles fiquem por dentro de todo o assunto que foi falado aqui. Então eu conto com a sua ajuda e com a sua colaboração para que esse canal venha crescer muito mais ainda. Conta Tudo Ju!